Carta de Judas, capítulo 1, versículo 3. Vamos ler todos juntos, o 3 e o 4? Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Amém? Queridos, podem se assentar, mas se assenta dando glória, se assenta dando seu aleluia ao Senhor. Glória a Deus. Falar um pouquinho dessa carta, a carta de Judas, queridos. Naturalmente, esse não é o Judas Iscariotes, não é o traidor. Esse Judas foi um importante líder da igreja primitiva e irmão do Senhor Jesus. Mas ele entra com tanta humildade na carta que ele não usa a ligação sanguínea com Cristo. Ele não fala assim, Jesus era meu irmão e por isso eu sou alguma coisa. Não. Ele escreve a carta como um servo do Senhor Jesus. É verdade. Porque é assim que nós somos, né? Servos. Amém? Amém. E a palavra está dizendo aqui: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, queridos, nós já recebemos, através do testemunho de Jesus, uma palavra de fé. Nós temos em nosso coração um testemunho de fé. E nós precisamos batalhar por ela. Porque as pessoas, muitos líderes, muitos lobos em pele de cordeiro, estão por aí, querido, tratando de qualquer modo a palavra de Deus. Como diz a palavra do Senhor, amontoarão motores para si mesmo, procurando satisfazer suas próprias concupiscências. E aí, para satisfazer as suas vontades, os seus desejos, queridos, eles entram no Evangelho e querem deturpar, querem espalhar, querem causar divisão daquilo que foi pregado, daquilo que foi ensinado desde os profetas, querendo corromper, porque a palavra diz que as más companhias, elas corrompem os bons costumes e querem corromper o verdadeiro Evangelho. Mas a palavra que eu tenho para vocês aqui, queridos, que nós bem sabemos é que não existe outro. Não existe outra porta. A porta realmente é estreita. Não existe outro caminho. O caminho realmente não é fácil. Às vezes a gente é tentado a ir por um caminho mais fácil, por um caminho que parece ser maior, que parece ser mais seguro. Mas a palavra diz que nós precisamos nos manter fiel. Como diz o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Às vezes não queremos andar no vale, mas se for necessário, queridos, nós vamos sair do vale da sombra da morte com vitória, guardados em Cristo. E qual foi o Evangelho que nós recebemos? Tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Arrependimento. Precisamos arrepender de quem éramos. Precisamos nos arrepender do pecado que há em nós, que todo dia nos afronta, que todo dia quer trazer à tona o velho homem. A gente precisa enterrá-lo, a gente precisa se arrepender, a gente precisa se renunciar. O Senhor Jesus falou que é possível ter uma vida de intimidade. Ele nos entregou a oração modelo, o Pai Nosso. Ele mostrou o poder que há no jejum, até para expulsar certas castas de demônios. O Senhor mostrou que na oração a gente obtém poder, e que é possível nós termos acesso ao Pai. Na verdade, quando Ele se entrega naquela cruz do Calvário, oferecendo-se a si mesmo como uma oferta perfeita, um sacrifício vivo, a cortina do véu do templo se rasga, queridos, e nós temos acesso direto ao Criador. Então não tem outro evangelho. O evangelho que nós pregamos é o evangelho de cruz, é o evangelho de renúncia. E nós precisamos tomar posse, precisamos confessar e crer quem é Jesus para nós. Só que nós vemos que alguns, a palavra está dizendo, se introduziram
E esses alguns, eles querem corromper o Evangelho. E nós vamos falar desses ao longo dessa carta. Judas foi muito crítico a esses que só olham para si mesmos e para os seus próprios interesses. Nós vamos falar aqui, queridos, do engano religioso. Se nós aprendemos que Jesus, Ele nos ensina um evangelho de renúncia, um evangelho de arrependimento, um evangelho no qual é possível construir uma vida de intimidade com Deus, nós precisamos estar atentos, sob a luz da palavra, a seguir esses mandamentos, a obedecê-los e entender aqui aquilo que Jesus não ensinou. Porque entendendo o que Ele não ensinou, queridos, a gente não vai cair em laço. E Jesus, queridos, Ele não ensinou que o evangelho é de qualquer jeito. Jesus não ensinou que pode tudo. Jesus não ensinou que o importante é ser feliz. Porque hoje o que é pregado por Ele é que o importante é ser feliz, que o importante é o amor. O amor acima de tudo, ainda que passe por cima de um ato pecaminoso. Jesus não ensinou que há poder na rosa ungida, no sabonete ungido. Jesus não ensinou que o dízimo, que a oferta alçada, que vale mais que o dízimo, compra a salvação. Jesus não ensinou que BMW entrando dentro da igreja, aquele que tocar recebe uma unção de conquista. Jesus não ensinou que para a gente vencer, a gente precisa consultar espíritos malignos. Jesus não ensinou para nós que a gente precisa receber, como alguns recebem, entidades que estão longe da vontade do Espírito Santo e obtém consolo em espíritos malignos, ensinos de demônios, para satisfazer seus interesses, para obter um poder que só está levando à destruição. Como falamos no culto de ensino aqui, fazem pacto para conseguir fama, conseguir status, conseguir poder, todas as coisas que, como diz o rei Salomão, são vaidades diante de Deus. Antes precisamos do Espírito Santo para entender quais são os interesses do reino, os interesses pelas almas, os interesses para o corpo de Cristo. Louvado e agradecido seja Deus. E essas pessoas se introduziram no Evangelho, elas se disfarçam, são lobos, mas a pele exterior é de cordeiro. Fazem alguns sinais, mas fazer sinais não quer dizer nada, queridos. Entram para fazer dissolução, ou seja, eles querem separar, eles querem dividir, eles querem confundir. Mas em nome de Jesus nós estamos longe desse tipo de ensino. Amém? Preferimos, queridos, uma igreja com pouco se esforçando, andando em retidão, se esforçando junto, do que uma igreja de portas largas, porque essa leva vidas à destruição. Aleluia. Posso ouvir glória a Deus? Aleluia. Queridos, Deus nos deu liberdade. Quem é livre em Cristo Jesus aqui? Aleluia. Glória. Mas eu te pergunto, você é livre para pecar? Não. Então o nosso livre-arbítrio é esse: satisfazer a vontade daquele que nos chamou, satisfazer a vontade daquele que entregou a sua vida por nós, satisfazer a vontade do Espírito Consolador que habita em cada um de nós, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aleluia, glória a Deus. E aí, queridos, entendendo isso, que nós não somos mais escravos dos nossos desejos, nós não somos mais moldados com o mundo, nós não precisamos, queridos, e não somos escravos do pecado, nós somos servos de Cristo, somos servos dos seus ensinos. E a palavra diz no versículo 5: mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo o povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então a palavra está falando aqui daqueles homens que se contaminaram com o pecado, daqueles homens que eram descrentes, que eles escolheram a destruição, porque a descrença, porque negligenciar tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por nós, queridos, leva à destruição. O que mais leva à destruição? Versículo 6: e os anjos que não guardaram o seu principado,
mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Até os anjos que se rebelaram, os demônios, queridos, eles vão sofrer diante do juízo. Porque se rebelar contra Deus, queridos, o preço é alto. Amém? O que mais que nós aprendemos sobre essa palavra? Uma palavra dura. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles, e indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então Sodoma e Gomorra, um lugar onde havia muita promiscuidade, um lugar onde havia prostituição, um lugar onde a homossexualidade operava de forma livre, colheu destruição. Não tem outro caminho para a desobediência. É a morte, a destruição, é o fogo. E aí nós vemos, queridos, pessoas se levantando como líderes religiosos, trazendo a homossexualidade para dentro das igrejas, falando que tudo bem, falando que o importante é ser feliz. Contaminam a Bíblia, diz: Jonatas não era só amigo de Davi, eles tinham um caso. Queridos, você não pode nem ter uma amizade mais sincera, um homem com um homem, uma mulher com uma mulher, que o mundo já vê com maus olhos. Mas em nome de Jesus, os nossos olhos não estão para isso. Grande Deus. Nós ficamos com a vontade do Senhor. Aleluia. Essas cidades, queridos, elas colheram destruição, mas o próprio Senhor Jesus disse: haverá menor rigor para elas no dia do julgamento, porque elas ainda não conheciam a palavra. Mas as pessoas hoje estão negligenciando a palavra de Deus. Em Oséias diz que o povo perece por falta de conhecimento. E não é porque não teve acesso ao conhecimento, mas porque rejeitou o conhecimento que Deus estava oferecendo. Rejeitou os seus profetas, rejeitou a palavra de Deus, rejeitou o Evangelho. Então, se é para ir na contramão do mundo, a gente precisa se levantar para ir na contramão. Grande Deus. Vemos pessoas que, por outro lado, estão se levantando. Por exemplo, o próprio André Valadão tem falado sobre a homossexualidade, tem falado sobre a cristofobia, que sempre existiu, a perseguição para os crentes. E aí o que acontece? Perseguição. Pega trechos daquilo que foi ministrado, deturpam a palavra. E aí o pessoal que diz: só o amor que vence, esse povo está errado, os cristãos são homofóbicos, os cristãos não têm compromisso com a palavra, a palavra precisa ser reescrita. Celebridades é isso. Precisamos reescrever a Bíblia, olha só. Por quê? Porque querem pessoas que preguem aquilo que elas querem ouvir. Não tem compromisso nenhum. Mas nós temos compromissos com o Senhor, com o Criador. Posso ouvir mais um glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. No versículo 8 diz: e contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, e rejeitam a dominação, e vituperam as dignidades. Quer dizer, as pessoas rejeitam as autoridades, as autoridades espirituais que o Senhor tem constituído. Porque muitos, queridos, falam assim: essa igreja aqui está pregando assim muito ali na palavra, está levando muito ferro a fogo. Quer saber? Eu vou sair daqui, eu vou abrir uma nova igreja aqui. Aí vai abrindo a porta, aí o outro vai abrindo a porta mais ainda. Nós não queremos porta larga. Se é um caminho estreito, vamos percorrer o caminho estreito. Aleluia. Se é para se esforçar, vamos nos esforçar. Porque o que nós esperamos não está aqui nesse mundo. Embora o Senhor Jesus prometeu para aqueles que são fiéis uma vida com abundância. Mas nós não fazemos o bem por troca. Nós fazemos o bem porque nós honramos o nosso Senhor. Nós honramos o nosso Criador. Louvado e agradecido seja o Senhor. No versículo 9, a palavra cita algo extraordinário. Aqui Judas diz: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então você consegue imaginar Moisés quando teve o seu corpo recolhido, quando morreu naquele monte, onde ele apenas viu a terra prometida, porque infelizmente o pecado não nos permite
chegar e alcançar plenamente a promessa de Deus. Ele foi ali recolhido, e a palavra está dizendo que houve uma contenda entre o diabo e o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés. Eu acredito que se o corpo de Moisés chega para o povo hebreu, eles vão fazer com o corpo de Moisés um altar de adoração. Mas o arcanjo Miguel, o único querubim mencionado na Bíblia, vai lá contente com Satanás. Ele batalha porque a gente tem que batalhar, mas ele não ficou amaldiçoando, apregando palavras. Ele falou assim: a justiça sua eu deixo nas mãos do Senhor. E a gente tem que ser assim, queridos. Às vezes vamos afrontar, a gente vai se manter na posição. Vai ter momentos que vamos poder falar, mas vai ter hora que a gente tem que dar a face. Mas a gente dá a face, porque a nossa honra vem do Senhor, não vem de homens. Não esperamos nada de homens. Quantas vezes você já fez o bem a alguém que quando você precisou você não pôde contar? Não é? É de homens que você espera? Não. Mas Deus levanta pessoas para te abençoar assim. Amém? Glória a Deus. Versículo 10 diz assim: estes porém dizem mal do que não sabem e daquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ou seja, líderes, queridos, que se corrompem, ou seja, que apodrecem por dentro. Eles apodrecem por dentro. Às vezes a motivação é até sincera. A igreja começa, Deus vai dando crescimento, Deus vai fazendo milagre. Daqui a pouco vai tomando uma estrutura, uma forma, e o líder começa a olhar com outros olhos. Infelizmente é muito isso, queridos. E ali é uma corrupção. A gente vai falar daqui a pouco mais um pouquinho sobre isso. Aqui, ó. Aleluia. Versículo 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na tradição de Coré. O que a palavra está dizendo destes líderes, dessas pessoas que se perderam no Evangelho, que elas são como Caim, como Balaão e como Coré. O que isso significa? Caim foi aquele, queridos, que fez do jeito dele. Mesmo o Senhor aparecendo e falando para ele: não faça isso. Deus conhecendo o desejo do coração, exortando, Caim foi e matou o seu irmão. Não atentou para a voz de Deus, não atentou para a direção do Senhor, para a vida dele, e foi amaldiçoado, porque o pecado, a desobediência nos levam para longe do Senhor. Então é a escola de Caim. Outra escola que Judas está falando aqui, a escola de Balaão. Vocês lembram quem era Balaão? Balaão era um profeta que foi contratado por um rei para amaldiçoar o povo de Deus. Ele sabia que ele não deveria amaldiçoar o povo do Senhor, mas ele, querido, vende o ministério dele por dinheiro. E tem muita gente, queridos, que vende o ministério, que vende os princípios por dinheiro. Vocês lembram que nós estávamos aqui uma vez no culto de ensino, e teve uns irmãos aqui que falaram de uma igreja aqui próxima, que anunciaram no jornal: vendemos igrejas com tantos membros. Balaão. Vocês são propriedades do Senhor, são ovelhas do Senhor. Eu sou uma ovelha do Senhor. Eu devo obediência ao nosso pastor, o Senhor Jesus. E a escola de Coré? A escola de Coré é aquela que não aceita a autoridade. Ele não aceitou a autoridade de Moisés. Ele falou assim: só você e Arão querem se aparecer. Só você, Moisés e Arão, acham que tem a razão. Só que Moisés estava falando: aquilo que eu falo, eu não falo de mim mesmo. Eu estou seguindo ordens do Senhor. E aí Moisés propõe um desafio. E nesse desafio, mostrando para o povo quem era de Deus e quem não era, diz que Corá e toda a sua família foram tragados por um grande buraco que se abriu no chão.
e aquele buraco se fecha e eles agonizaram, foram à morte dessa maneira, pela desobediência. A desobediência leva à morte. Existem muitos caminhos que parecem de vida, mas levam à morte. O único caminho que realmente é de vida eterna é Cristo, não tem outro. Aleluia! Então quem é o homem para andar na direção contrária ao querer do Senhor? Aquele que o formou, aquele que entregou os dons, aquele que plantou ele no lugar certo, como lemos a palavra inicial. Como falamos esses dias, uma árvore plantada junto a ribeiros, a árvore está no lugar certo, a árvore cresce, a árvore cria raiz, mas porque ela está na posição que o Senhor colocou. Louvado seja Deus. E aí nós vamos ver no versículo 12 alguns adjetivos que Judas coloca a esses tipos de pessoas. Estes são manchas em vossas festas de caridade. Quer dizer, a festa, a motivação parece boa, mas no meio há sujeira, no meio há pessoas corruptas, no meio há joio, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos. Olha o que a palavra está dizendo: eles apacentam a si mesmos sem temor. O que quer dizer aqui que eles apacentam a si mesmos? Que eles querem só a lã das ovelhas. Eles não estão interessados na salvação das ovelhas, no cuidado das ovelhas, que as ovelhas estão sendo bem nutridas, que as ovelhas estão sendo bem cuidadas. Eles só querem a lã, queridos. Deus santo. Só querem satisfazer os seus interesses, só querem enriquecer-se a si mesmos. Olhem, queridos, para as pessoas como servos do Senhor, como produtos. Ai desses, queridos, ai desses. Sem temor, são nuvens sem água, levadas pelo vento de uma para outra parte. Sabe o que a palavra está dizendo aqui? Sobre esses líderes aí? Parece nuvem, ou seja, se é um tempo de seca, eles vão trazer água. Trazendo água, eles trazem vida. Mas quando eles chegam e você está ali recebendo e você espera água, você não tem água. Você continua seco. Você continua sem vida. Porque na hora que aperta, o vento leva, eles vão embora. Vão para outro lugar. São nuvens de engano. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desraigadas. Árvores murchas, não tem nada para oferecer. Oferecem às vezes palavras bonitas, oferecem aquilo que os nossos ouvidos querem ouvir, mas na verdade no fruto deles, queridos, não dá substância para ninguém, não dá sustentação, porque não tem palavra de confronto, de direção. Aleluia. Não tem, é emoção pura. É palavra bonita, mas não é isso que traz transformação. O que nos traz transformação é evangelho, é renúncia, é porta estreita, é andar pelo caminho da cruz. Aleluia. São ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. O que ele está falando aqui sobre as ondas impetuosas? Que elas trazem só sujeiras, que elas são perigosas, que a gente precisa tomar cuidado com essas ondas, com esses ensinos, com essas pessoas. Queridos, a internet é uma bênção, você aprende o que você quiser, mas está cheio de porcaria. Está cheio de gente querendo defender a fé com moralidade, mas nenhuma palavra, nenhuma base bíblica. É o evangelho do eu acho. É o evangelho que deveria ser assim. Se é de qualquer jeito, para que Jesus morreu na cruz por nós? As coisas do Senhor não são de qualquer jeito. Aleluia. São estrelas errantes para as quais está eternamente reservada a negredura das trevas. Ou seja, essas estrelas, elas nos guiam para um caminho de erro, um caminho que não vai levar
a Cristo, um caminho que vai levar apenas à destruição. Brilha, parece que brilha, mas é enganação, queridos. Não é reflexo da luz verdadeira. Não é reflexo do sol da justiça. Porque nós somos estrelas. Nós brilhamos, queridos. Por que nós brilhamos? Porque nós recebemos o reflexo do sol da justiça. O Senhor, como o sol, vem e há em nós o brilho. Não para que nós apareçamos, mas para que o Senhor apareça em nós. Santo Deus. Glória a Deus, aleluia. E aí diz: e desses profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão. Olha só, queridos. Veio Adão e Eva. Veio Caim, veio Abel, veio Sete. A palavra que está dizendo aqui que na sétima geração já, o sétimo homem, que era Enoque, ele já profetizou que viriam esses tipos de pessoas. Desde a sétima pessoa criada pelo Senhor, ele já estava nos alertando que haveria falsos mestres. Aleluia, glória a Deus. No versículo 16 diz assim: estes são murmuradores. E o que é murmurador? Nós já aprendemos aqui. Quando nós murmuramos, queridos, nós afastamos a presença do Senhor e atraímos espíritos malignos, atraímos demônios. Mas quando nós andamos por um caminho de gratidão, honrando ao Senhor mesmo no pouco, queridos, nós afastamos os espíritos malignos e trazemos para a nossa vida a presença do Espírito Santo. Aleluia. Nós não somos murmuradores, somos pessoas que andam em gratidão. Aleluia. São queixosos da sua sorte, andam segundo as suas concupiscências, segundo os seus desejos. Na sua boca só tem palavras arrogantes, são donos da verdade. Você tenta contender com a Bíblia, usar a Bíblia, mas eles não querem saber de Bíblia. Fala, isso está errado, isso é quadrado, isso é ultrapassado. Mas se é para ser careta, a gente é careta. Amém? Amém. Ficamos com a palavra do Senhor. Amém. Olha o que a palavra diz sobre essas pessoas, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa de interesse. Ou seja, pessoas que parece que estão te admirando, parece que estão gostando de você, mas a motivação que fala nessa palavra é, na verdade, tem interesse naquilo que você tem. Não te admira, não está nem aí para você, mas o brilho que está em você, Ele quer. Ele quer o ministério que você tem, aquilo que Deus já colocou na sua mão. Pode parecer para você que é pequeno, mas tem gente com interesse por trás. Motivação errada, mas Deus nos guarda desses. Deus nos guarda desses, queridos. Que venhamos andar com os verdadeiros, com aquele que se alegra quando é preciso se alegrar, com aquele que chora quando é preciso chorar. Aleluia. Os quais nos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas próprias ímpias concupiscências. Pessoas que debocham do Evangelho, debocham da verdade. Queridos, eu vejo isso muito na internet. Eu vejo algumas postagens assim, falam que postagem linda. Aí você vê lá os comentários, as pessoas debochando de Cristo, debochando da palavra, debochando do Evangelho, sem temor algum. Alguns porque ainda não conheceram a Cristo, mas outros, queridos, já experimentaram, sabem o que é. Mas se contaminaram, apodreceram. Aleluia. Como diz o apóstolo Paulo, Demas me desamparou. Ele estava falando sobre ele, que ele venceu o bom combate, que ele guardou a fé. Mas Demas o desamparou no momento que ele precisava. Demas foi para Tessalônica, porque Tessalônica era uma terra atrativa, era uma terra próspera, mas era uma terra de idolatria, era uma terra de moralidade. Deus de poder de glória. Se moveu pelos seus olhos, pelos seus desejos, virou um mau exemplo na Bíblia. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito aqui com E maiúsculo. As pessoas que não têm o Espírito Santo, não entendem o trabalhar do Espírito Santo, se vendem, se corrompem, queridos.
E aí a gente vê que na verdade era só joio. Tinha aspecto de trigo, parecia trigo, mas na verdade era joio. E aí, queridos, uma exortação de como nós devemos andar. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Qual que é a fé? A fé que nós lemos aqui no versículo 3, que precisamos batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Não negue a sua fé em Cristo. Não negue os seus valores, os seus princípios. Não negocie isso. O galardão para ti está sendo preparado, a recompensa vai vir do alto. Não se venda, queridos. Não troque o prato de lentilhas, queridos. Só saciou agora. Depois a fome vai continuar da mesma maneira. Precisamos nos manter fiel à palavra do Senhor para nós. Orando no Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos ajuda a orar. O Espírito Santo que realmente conhece as necessidades. E o Senhor vai colocar no nosso coração aquilo que é verdadeiro. Ele coloca. Às vezes os nossos interesses materiais, os nossos interesses são uns. Mas quando oramos ao Senhor, nós entendemos que o Senhor vem aqui e fala assim, ó, isso é meu e eu vou abençoar. Isso, querido, eu não tenho isso para você. Deixa eu tirar isso daqui porque eu vou te dar isso. E nós vamos tendo o nosso caminho traçado na vontade santíssima. Aleluia! Na direção que Ele nos dá. Diz a palavra, Judas nos diz aqui, conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, ou seja, no amor do Senhor. E o amor do Senhor é amar as pessoas, amar como Ele nos amou. Eu não posso amar vocês como a mim mesmo. Jesus, Ele corrige esse mandamento. Ele fala assim, não ame como você mesmo, porque às vezes você não se ama o suficiente. Fala assim, ama o seu irmão, a sua irmã, como eu vos amei. Um amor de renúncia, um amor de entrega, um amor de doação. Esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, ou seja, tem pessoas que ainda não entenderam. Tem pessoas que não é que elas me conheceram e renunciaram ao conhecimento, mas ainda não tiveram compreensão plena do Evangelho. A palavra diz, se apiedai dessas, elas não entendem, elas são ignorantes, ajuda elas. Salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor. O que a palavra está dizendo aqui? Que diante da justiça de Deus, algumas pessoas que já estão queimando. E o que é esse queimar? É queimar na ira do Senhor. Porque elas estão, queridos, indo na direção do inferno, no caminho de tormento, de fogo eterno. E a gente precisa tirar essas pessoas do fogo. E como nós vamos tirá-las do fogo? Apresentando Jesus para elas. Para elas entenderem que por mais que elas queiram fazer bem, elas não vão conseguir fazer o suficiente. Para elas entenderem que precisava alguém sacrificar a vida dele para que nós tenhamos vida eterna. Isso foi feito por Cristo. E só basta a gente reconhecer esse sacrifício e se esforçar no seu caminho para que nós tenhamos vida eterna. Então precisamos tirar essas pessoas do fogo. E aí diz, para nós terminarmos, versículo 24 a 25: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Que tenhamos alegria, queridos, por servir ao Senhor, a alegria por ser escolhido por Deus, a alegria, queridos, porque nós sabemos que fiel é o que prometeu, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, aleluia, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Aleluia. Amém. Amém. Que toda honra, toda glória, Deus, no nosso respirar, no nosso falar, no nosso vestir, no nosso postar, seja para o Senhor. Louvado e agradecido seja Deus. Tu és lindo, Senhor. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Obrigado. Queridos, quantos recebem essa palavra? Glória a Deus. Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Enquanto o irmão prepara o louvor, amém? Glória a Deus. Glória, aleluia. Queridos, quando eu recebi essa palavra, eu falei, isso aqui está mais com cara de ensino.
Aí eu falei assim, eu vi o Felipe ali e falei, opa, deixa ele. Eu vou passar o bastão para ele, que na próxima quarta eu prego essa. Mas o irmão falou, não, pastor, vai. Eu falei, então vai essa mesmo. Mas o Senhor, às vezes, Ele quer só nos ensinar mesmo. Amém. No particular. Amém? Ô, glória. E ó, a gente praticamente lê um livro. Aí os outros 65 você lê em casa, lição de casa para os irmãos, amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, queridos. Senhor Deus e Pai, Deus tremendo e santo, Deus maravilhoso. Papai querido, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor meu Pai. Porque nós entendemos, Senhor Jesus, o teu Evangelho. Nós entendemos, Senhor meu Pai, que precisamos sem nos renunciar. Precisamos, Senhor meu Pai, colocar os teus interesses, os interesses do reino, Senhor meu Pai, muitas vezes acima da nossa própria vontade. Por isso, Senhor meu Deus, nos ajuda, porque nós precisamos entender, papai querido, como devemos seguir, como devemos caminhar, papai. E o Senhor nos ensina, o Senhor nos admoesta, papai querido. Oh, Senhor, para trilhar, Senhor meu Pai, esse caminho, caminho estreito. E eu creio, Senhor meu Pai, que nós vamos, Senhor, de glória em glória, de vitória em vitória, Senhor meu Pai, alcançar, Senhor Jesus, a terra santa, alcançar a eternidade prometida, concedida por nós. Oh, Pai querido, muito obrigado por tudo. Nos ajuda, Senhor, a sermos moldados pela Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a sermos moldados pela Tua vontade. Oh, Pai querido, com uma mente renovada, Senhor, guiados pelo Teu Espírito Santo, calçados, Senhor, no Evangelho da paz, da preparação, unidos, Senhor, com o escudo da fé, Papai querido. Oh, Senhor Jesus, com a espada, Papai, da palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, meu Pai. Nos ajuda, Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa essa obra. Aviva essa obra, porque essa obra é do Senhor. Esta igreja é tua, ela é lavada e remida pelo teu sangue, Jesus. Opera no nosso meio, Senhor, com toda a liberdade. Opera, Senhor, no nosso meio conforme o teu querer, Senhor. Olha para nós agora, Senhor, nós te adoramos, Pai. Nós engrandecemos ao Senhor. Olha para cada vida agora, Senhor, meu Pai, que está prestando a Ti, Senhor, adoração, que está, Senhor, declarando, Pai, que reconhece a dependência do Senhor, que reconhece, Papai querido, que o Senhor fez, o sacrifício perfeito, Senhor, meu Pai. Oh, Senhor, muito obrigado por tudo. Senhor, vai visitando agora cada irmão, Papai. Já foi liberada a palavra de cura, Senhor. Já vamos sair daqui, Senhor, meu Pai. Oh, Senhor, curados. Sair daqui, Senhor, sabendo que o Senhor está advogando. Já vamos sair daqui, Senhor, meu Pai, firmados no Senhor, meu Deus. Batiza com o teu Espírito Santo agora, Pai. Oh, decanta a glória a nós. Glória, 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 glória a Ti, Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Oh, Pai querido, obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua graça. Obrigado pelo teu agir. Obrigado, Jesus. Glória, aleluia, aleluia. Deus Em Santo. qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, Deus de poder de com glória. medo de não viver, Deus mas tua Santo. glória me atraiu, tua presença me atraiu. Oh, glória. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Santo, santo, santo. Maravilhoso é, Senhor. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória
a me atrair, Deus. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia pouca glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia pouca glória, um dia pouca glória vale mais que mil. Operou no lugar, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu não me canso, eu não me canso. Atraídos pela tua presença. Quem pode cantar comigo nessa noite? Me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença. Não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença. Não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença. Não me cansarei. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia pouca glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia pouca glória, um dia pouca glória vale mais que mil. Vale mais que mil. Eu vou ter outro lugar, Senhor. Aleluia. Ele é poderoso. Glória a Deus. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não